Olá, nós estamos iniciando agora o programa Em Discussão. O tema de hoje é assédio, assédio moral, assédio no trabalho. E para esse tema nós convidamos uma pessoa muito especial, especialista no assunto, que é a doutora Rayane Aversari, que seja bem-vinda aqui ao programa Em Discussão. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, realmente, principalmente falando de um tema tão relevante, né, e tão atual, infelizmente. Muito bem. Para a gente é um prazer imenso, porque ela é minha professora de Direito na faculdade e a gente fica mais feliz ainda. E eu queria que você começasse o programa falando sobre o que vem a ser assédio. Então, o assédio, ele tem diferentes aspectos, né? A gente fala que é um gênero que tem várias espécies. Então, a gente tem, por exemplo, o assédio sexual, a gente tem o assédio moral, que são as duas principais facetas, né? E são institutos diferentes. O assédio sexual, por exemplo, ele é tipificado como crime, além de poder ocorrer também no ambiente de trabalho, né? E tem essa natureza trabalhista, administrativa. Já o assédio moral, ele não é criminalizado, então não existe um tipo penal que configure assédio moral, mas é também uma prática que pode ocorrer nos ambientes de trabalho, né? Então, tanto nos vínculos de emprego quanto em vínculos de servidores públicos e organizacionais no geral. Seria um dano ilícito, no caso? Isso, um ato ilícito, uma prática ilícita, né? Isso, mas assim, são institutos diferentes. Então, o assédio sexual, por exemplo, seria quando aquela pessoa se utiliza da sua superioridade hierárquica, né, para buscar favorecimentos sexuais através dessa relação. Então, necessariamente, um requisito para configurar assédio sexual é justamente se utilizar de uma posição hierárquica de trabalho, né? Então, pode acontecer, mas tem que se utilizar dessa posição hierárquica. E o assédio moral, não. O assédio moral, ele pode acontecer de formas diferentes, né? Ele é aquele constrangimento, aquela humilhação moral, aquela prática habitual, rotineira, que cause danos psíquicos ou à imagem de uma pessoa. Quando a gente fala em assédio, lembra logo assédio de trabalho, que é uma coisa que imagino que seja comum. É comum o assédio no trabalho? Infelizmente é. Não deveria ser, né? É uma prática que deveria ser banida realmente do universo trabalhista, mas infelizmente é bastante comum. A gente tem dados, por exemplo, de assédio sexual que acontece a cada 25 minutos nas relações de trabalho no Brasil. Isso é ainda mais frequente quando a gente vai para o assédio moral, né? Então, são dados muito altos, muito elevados, que infelizmente a gente precisa de combate e prevenção de forma mais eficazes. Do ponto de vista prático, como é que se pode ser identificado esse assédio moral? Que às vezes parece acumular assédio moral com o sexual, que pode complementar uma coisa com a outra. Isso, então o assédio moral ele pode acontecer de diversas formas diferentes. Às vezes essas formas são muito sutis, por isso a própria vítima às vezes tem dificuldade de identificar. O assédio moral ele não vai começar necessariamente com uma grande humilhação, com um grande constrangimento, mas ele pode começar de outras formas, através de um rigor excessivo, né? Então, um chefe, por exemplo, que lhe trata com um rigor diferente dos demais funcionários, né? Ele é mais rigoroso, ele é mais cauteloso em relação ao seu comportamento, coisa que não acontece com os demais. Ou ele lhe dá um volume muito excessivo de tarefas, né? Um volume incompatível com a sua condição pessoal, ou não lhe dá tarefa nenhuma. Às vezes o assédio moral vem através disso, não lhe dá tarefa nenhuma no trabalho. Aí tem gente que acha que isso pode ser positivo, vou receber para não fazer nada, mas o trabalho ele faz parte da nossa vida, da nossa personalidade. E a gente tem que cumprir, por exemplo, uma jornada de trabalho sem ter que fazer tarefa nenhuma, em algum momento isso vai nos afetar psiquicamente. Quer dizer que esse assédio pode vir também por meio de uma injúria? Sim, de diversas formas. Pode ser injúria, podem ser difamações, espalhar boatos sobre aquele funcionário, aquele empregado no próprio ambiente de trabalho, fazer comentários sobre a sua vida pessoal, né? Então, o funcionário ele também é gente, a gente brinca dizendo isso, né? Não se pode levar a vida pessoal do trabalhador para o ambiente de trabalho. O que ele faz na sua vida pessoal, desde que, obviamente, não impacte na relação profissional, não deve ser levado para o trabalho. Então, relações amorosas, identidades políticas, pensamentos religiosos, nada disso faz parte da cultura organizacional.
O que o funcionário tem que fazer no trabalho é trabalhar e não ser vítima de comentários, difamações, injúrias relacionadas às suas práticas pessoais. A senhora traz a realidade aí de que acontece, mas hoje como se dá a questão da denúncia? As vítimas denunciam de fato? A gente fala que existe subnotificação, né? Um número muito abaixo de denúncias que não corresponde ao número real de casos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm como provar a ocorrência desses assédios. Isso leva a uma retração no sentido de denunciar. Olha, eu sei que eu passo, eu sei que eu sou vítima, mas eu não tenho provas de que isso acontece e, portanto, eu tenho medo do que pode acontecer se eu denunciar. Então, existe muita subnotificação, muitas pessoas que passam e não denunciam, e não ajuizam ações, e não fazem absolutamente nada. Realmente, no máximo, pedem uma demissão, né, fazem uma rescisão do contrato de trabalho, mas não tomam nenhuma outra medida cabível. A senhora é especialista no direito do trabalho. Tem uma pergunta aqui da produção. Como as empresas podem, aliás, quais são os direitos das vítimas de assédio no ambiente corporativo? Então, a vítima ela pode percorrer alguns caminhos, né? Por exemplo, se ela não quiser rescindir aquele contrato de trabalho, ela pode pedir que aquilo seja pausado judicialmente de alguma forma. De repente, uma mudança de setor, uma mudança de função, uma mudança de algum lugar para que ela pare de vivenciar aquela situação. Ou ela pode pedir o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Afinal de contas, se ela é vítima, seja de assédio moral ou de assédio sexual, ela tem direito realmente a demitir o empregador. Eu sei que é uma expressão pouco conhecida, né? A gente só acha que a empresa é que pode demitir o funcionário, mas o funcionário ele pode demitir a empresa se a empresa for quem lhe causar uma grave ofensa. E o assédio ele é considerado uma grave ofensa, de forma que, caso o empregado, vítima de assédio moral ou sexual, queira demitir o seu empregador, ele pode ajuizar uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, onde ele vai pleitear todas as verbas rescisórias como se fosse uma demissão sem justa causa. Então, recebendo multa de 40% do FGTS, recebendo seguro-desemprego. E, é claro, pedir também indenização pelo assédio sofrido. Afinal de contas, a gente está falando de uma prática ilícita que vai causar danos psicológicos, danos profissionais, às vezes danos até fisiológicos, porque questões psicológicas muitas vezes afetam a saúde e a integridade física do trabalhador, que começa a ter arritmias, que começa a ter crises, né, de falta de ar, crises hipertensivas e demais outros sintomas fisiológicos, né? Então, pode-se pedir também indenizações decorrentes de assédio, né? Então, basicamente, no judiciário serão essas vias, uma indenização, uma rescisão indireta, esse tipo de medida. Por outro lado, não seria bom para a empresa uma imagem ruim como essa, né? De que nela se pratica alguns tipos de assédios. Exatamente. Por exemplo, transfobia, como, né, racismo. Isso mancha realmente a imagem da empresa. A empresa não tem honra subjetiva, como nós, pessoas físicas, temos, mas a empresa ela tem uma honra objetiva, ou seja, ela tem uma imagem a zelar perante o mercado. E aí, se essa imagem ela é destruída, ela é manchada justamente por práticas tão terríveis como práticas de racismo, de intolerância religiosa ou qualquer outro tipo de prática realmente dessa natureza ilícita, isso muitas vezes compromete a própria atividade econômica da empresa, né? Então, a gente já teve casos bem emblemáticos aqui no Brasil de verdadeiros boicotes sociais que foram feitos a empresas por casos de racismo, por casos de, né, assédio sexual e tudo mais. E o que a senhora recomendaria para a empresa nessa questão de prevenir esse tipo de problema? Olha, prevenção vem muito aliada a, primeiro, conscientização, né? É preciso educar o trabalhador e os próprios componentes da estrutura organizacional nesse sentido. Então, primeira tarefa da prevenção é a educação e a conscientização. Entender que assédios são práticas ilícitas e entender o que configuram assédios, né? Porque às vezes o assediador ele não se identifica como assediador. Isso é um grande problema.
Além dessa questão da conscientização, a gente vem com medidas realmente mais ativas de repressão. Então, por exemplo, a empresa ter um sistema de compliance, né, ter regimento interno que determine o que é tolerável e o que não é tolerável judicialmente, administrativamente, o que é tolerável e o que não é tolerável através de um código de conduta dos seus funcionários, quais tipos de ações vão ser punidas disciplinarmente, quais vão ser as punições decorrentes daquelas ações. Então, toda uma estrutura realmente preventiva, além de, obviamente, canais efetivos de denúncia. Isso também é importante. Tem muitas empresas que acham que possuem um canal efetivo de denúncia de assédios, mas não tem. Por que eu digo que acham que tem e não tem? Porque oferecem um canal, por exemplo, que não seja anônimo. Um canal diretamente para um e-mail do chefe, para um setor identificável, isso não é efetivo, né? Então tem que haver uma forma de denúncia segura e anônima para os próprios trabalhadores se sentirem à vontade em reportar essas situações. Ok, nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sai daí.